Alguma vez na vida a gente para e pensa, por que as coisas às vezes são tão complicadas? Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva muito interessante sobre o porquê das nossas aflições, mergulhando num texto que nos convida a uma jornada de autoconhecimento para tentar encontrar algumas respostas. Por que a vida é tão difícil? Essa é uma pergunta que, nossa, todo mundo se faz uma hora ou outra, né? Nos momentos de dor, de decepção, de luta. Mas e se a resposta estivesse muito mais perto do que a gente imagina? A fonte que a gente está analisando aqui propõe uma estrutura bem fascinante para essa questão. Segundo ela, os nossos problemas não surgem do nada. Na verdade, eles vêm de duas fontes bem distintas. E aqui estão elas. De um lado, as causas que nascem aqui e agora, sabe? Nas nossas próprias atitudes. Do outro, causas que estariam fora da nossa vida atual. Nesta nossa conversa, o foco vai ser total na primeira categoria. Entender como as nossas escolhas e o nosso jeito de ser constroem a realidade que a gente vive hoje. A ideia central aqui é, vamos dizer, provocadora. E talvez até um pouco desconfortável. A fonte sugere que, com muito mais frequência do que a gente gostaria de admitir, nós mesmos somos os principais arquitetos do nosso próprio sofrimento. E aqui está a tese principal. Não se trata de destino nem de azar. É uma relação bem direta de causa e efeito. A nossa conduta, o nosso caráter, acabam criando ondas que, uma hora ou outra, voltam para a gente como as circunstâncias da nossa vida. Agora, o interessante aqui é ver como isso se torna concreto. Não estamos falando de ideias abstratas. O texto aponta para coisas do dia a dia, a falta de planejamento, sabe? O orgulho que nos cega, a ambição sem medida. Fala também de relacionamentos baseados só na vaidade, de excessos que acabam com a saúde e até da indiferença na criação dos filhos que gerem felicidade lá na frente. São exemplos diretos com os quais muita gente pode se identificar. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. O artífice, o construtor, a responsabilidade está nas nossas mãos. É uma perspectiva que, no fundo, devolve o poder para a gente, ainda que venha com o peso de ter que se olhar no espelho. Mas vamos ser sinceros, olhar para dentro é difícil. É muito mais fácil, é quase instintivo procurar culpados do lado de fora, não é mesmo? O texto que a gente está analisando fala justamente sobre essa nossa tendência. E esse slide ilustra o conflito de forma brilhante. De um lado, as desculpas fáceis. Foi a sorte, o destino, a má estrela. Do outro, as causas reais, como aponta a fonte, a nossa falta de cuidado, a nossa imprevidência, o nosso orgulho. É que, convenhamos, é bem menos humilhante culpar o universo do que admitir a própria falha. Então, como é que se sai nesse ciclo de culpar os outros? A fonte propõe um método, um caminho de autoanálise. E a ideia não é se punir, mas sim entender. É interrogar a si mesmo, refazer o caminho que levou ao problema e verificar com honestidade qual foi o nosso papel nisso tudo. É um exercício que exige coragem e clareza. E isso tudo leva a gente para uma questão ainda mais profunda. Se somos a causa de tanto sofrimento, qual o sentido disso? É só punição? A fonte sugere que não, que existe um propósito maior, uma lição escondida bem ali, no meio da dor. Então, a sacada é a seguinte: o sofrimento funciona como um alerta. É quase um sistema de feedback da vida dizendo, olha, essa atitude, esse caminho aqui não está funcionando. Cada consequência ruim de uma falha nossa é, na verdade, uma chance de ganhar experiência e, bom, ajustar a rota. E a palavra experiência aqui ganha um sentido bem específico. Não é só sobre o tempo que passou. É a sabedoria que nasce quando a gente sente na pele as consequências das nossas próprias ações. É o que nos faz entender de verdade a diferença entre o que nos constrói e o que nos destrói. E isso nos leva à parte final e talvez a mais esperançosa de toda essa análise. Depois de reconhecer o erro, de aprender com a dor, o que vem depois? A fonte nos presenteia com uma metáfora muito poderosa sobre recomeços. Quem nunca ouviu ou sentiu algo parecido com isso? Aquele lamento de quem olha para trás, vê os erros e sente que a chance de fazer diferente já passou. É aquele peso, sabe? Do arrependimento que chega tarde demais. Para ilustrar isso, o texto faz uma comparação, nossa, muito forte. De um lado, tem o operário que, por preguiça, chega no fim do expediente e diz: perdi o meu dia. Do outro, a pessoa que no fim da vida olha para trás com o mesmíssimo sentimento, mas numa escala muito maior: perdi a minha vida. Mas aqui é que vem a virada na história. Para esse operário, a coisa não acaba no dia perdido. A noite passa, o sol nasce de novo e ele tem uma nova jornada para reparar o erro, para ser produtivo e recuperar o tempo que foi desperdiçado.
E aí, a analogia se fecha de um jeito espetacular. A fonte sugere que, da mesma forma, após a noite do túmulo, um novo sol também pode raiar. Uma nova vida, uma nova chance para aplicar a experiência que foi adquirida, para usar as lições do passado e, finalmente, fazer diferente. É uma mensagem de esperança que se renova sempre. E para fechar, fica essa reflexão. E se a gente parasse de ver cada dificuldade só como um obstáculo ou uma punição? E se cada aflição que a gente enfrenta, principalmente aquelas que nós mesmos criamos, fosse na verdade um convite? Um convite para olhar para dentro, aprender e, no fim das contas, se tornar uma pessoa melhor. Fica aí a reflexão.